existe. Uma criança imitar, entendeu? Um pai, né, que vive na prostituição, na bebida, no mal, entendeu? Nas palavras pesadas e muitas outras coisas. A gente pensa que só no caso de prostituição, de bebida, né, que isso é o pecado, mas tem muitos pecados camuflados dentro da casa de pessoas que é até crente, que não vive uma vida com Deus. Aí aquela criança está imitando. Você quer ter uma coisa? Quer ver uma coisa? O crente que não ora, o crente que não tem vida com Deus, o que teu filho vai te imitar? Me diga. Entendeu? O crente que não vive a verdade, o que o filho vai imitar? Então as crianças, ela vai começando a vida dela, a jornada dela, entendeu? Imitando aquele adulto. Entendeu? Mas quando ela chegar na fase adulta, ela tem que se encontrar. Ela precisa se encontrar. Ela não vai viver toda a vida imitando. Da mesma forma na igreja. Amém? O líder, o pastor, ele tem que viver uma vida com Deus para que aquele crente, entendeu? Que começa a vida dele com Deus, ele entrega a sua vida para o Senhor Jesus, ele, é óbvio, ele vai imitar a igreja, ele vai imitar os crentes mais fervorosos, ele vai imitar o seu líder, entendeu? Isso é normal. Mas ele tem que chegar à fase adulta, como diz Efésios capítulo 4. Ele tem que chegar ao caráter de Cristo. Porque ele não vai poder ficar toda a vida imitando aquele líder. Ele tem a vida dele lá na casa dele, ele tem a vida dele lá no trabalho dele, ele tem a vida dele lá na escola dele, falando de adolescentes, de jovens, né? Ele tem a vida dele lá fora. Ele tem que viver a vida adulta dele, mas tudo começou na vida de criança, entendeu? Se ele não tiver uma direção certa, ele não vai chegar a uma fase adulta, entendeu? Tanto o crente fisicamente, né, tanto a pessoa fisicamente criança, como o crente também criança, porque tem crente criança. Todo mundo foi criança aqui, espiritualmente. Eu fui. Entendeu? Eu tinha uma moça que me evangelizava, cuidava das crianças. Ela reunia ali na porta da minha casa. Às vezes ela ia fazer culto lá na minha casa, porque tem muita criança na redondeza ali, né? Na vizinhança. Aí eu enchia a porta da minha casa de criança. Eu ia chamar. Meu trabalho era chamar, eu era criança. Então ela ia lá pregar. E sinceramente, eu imitava até a maneira como aquela moça se vestia. Você viu como é importante? E ai dela se ela se vestisse mal, ai de mim, né, se ela se vestisse mal. Eu imitava as palavras dela, como ela falava, depois eu ia para frente do espelho querer pregar. Já estava dentro de mim o meu chamado, ó. Eu ia para frente do espelho, o nome dela chamava Socorro. E aí eu queria viver a vida da Socorro. É assim o crente quando entra na igreja. É assim a tua criança lá na tua casa, ela quer calçar a tua sandália. Quando a Helenazinha, eu estava lá, minha netinha, né? Eu digo, gente, que linda, ela já está na fase de querer calçar a sandália do pai, da mãe. Eu soltava a minha sandália ali, ela ia correndinha assim e ia botar o pezinho dela. Um pezinho desse tamanhinho numa sandália de 38. Entendeu? Que lindo isso, não é? É assim a fase da criança. E é assim a fase das crianças aqui dentro. As crianças imitam. Quando o homem e a mulher pode estar de cabelo branco, aceitou Jesus hoje, é uma criança, espiritualmente. E se ela não tiver um líder, que ela possa olhar, amém? Sabe, nós temos que começar do começo, todos nós temos que começar do começo. Nós precisamos saber, ter maturidade, sabedoria, amém? E essa sabedoria, ela vem pelo conhecimento, pelo entendimento. A gente precisa ter essa sabedoria, entendeu? Entender que nós precisamos ter uma cobertura, nós precisamos ter alguém que possa nos guiar, para que a gente possa chegar a uma fase adulta, uma fase de maturidade.
Nós não podemos ser criados de qualquer medo, de qualquer modo, ou seja, de qualquer modo, não é qualquer medo, não, qualquer modo. Nós não podemos andar de qualquer maneira. Tem que ser do começo, passo a passo. Se Moisés não tivesse alguém para colocar ele lá naquela cesta, para pensar nele, ele teria sido devorado pela espada de Faraó, né? Do exército de Faraó. E ele foi colocado ali naquela casa, aprendeu também o conhecimento humano, naquele palácio, mas depois ele precisava do principal. Entendeu? Ele foi para o deserto, por quê? Por que ele ficou no deserto? Porque ele não tinha o conhecimento. A falta do conhecimento faz a gente parar no deserto e às vezes até morrer no deserto. Mas Deus se revelou para ele, ele compreendeu Deus, ele aceitou a palavra de Deus lá naquela sarça. Deus falou com Moisés. Amém? E ele foi humilde. Ele não disse assim, Senhor, eu já sei o que fazer. Não, ele se rendeu. A Bíblia diz que ele tirou as sandálias dos pés. Entendeu? Muitas vezes as sandálias significam o orgulho. Às vezes o orgulho impede a gente de se dobrar diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus fez de Moisés um grande líder. Mas Moisés foi até onde? Era só para guiar o povo de Deus no deserto. Porque Moisés já aprendeu muito sobre o deserto. Entendeu? Mas Moisés tinha que formar líder. E esse líder tinha que dar em continuidade, olha aí. E ele formou Josué. Josué não tinha o mesmo ministério de Moisés. Ele não tinha o mesmo chamado de Moisés. Amém? Mas Josué ficou ali, buscando a sabedoria de Deus através de quem? Sozinho? Não. Andando sozinho, voando com a barriga? Não. E o ministério de Josué foi até melhor do que o de Moisés. Amém? Porque Josué entrou na terra prometida. E o ministério de Josué era guerrear. O ministério de Moisés era guiar o povo. Você pode não ter o meu ministério, mas você depende da gente. Não preciso não, pastora. Imagina uma criança dizendo para o pai, eu não preciso de você. Entendeu? Começa mesmo imitando, calçando o sapato do pai. Entendeu? Começa, mas depois vai para uma fase adulta. E a fase adulta requer o que houve quando criança. A fase adulta vai depender da fase de criança. Para você ser formado um líder em que Deus vai confiar de fato, você vai precisar de outro líder te ajudando. Amém? Ninguém anda sozinho. Ninguém anda da maneira que quer. O soberbo ele não chega em lugar nenhum. Soberbo não cresce. Soberbo nunca vai ser usado por Deus. Amém? E eu profetizo, essa igreja não é soberba. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós não estamos diante de uma igreja soberba. Amém? Nós estamos diante de uma igreja humilde, uma igreja que quer se derreter para se unir a Cristo e se tornar um com Ele. Amém. Glória a Deus. E está debaixo de um só governo, o governo de Cristo. Amém. Quando a igreja está unida a Cristo, quando ela está debaixo do governo de Cristo. Amém. Glória a Deus. O único governo. Se nós somos capazes de nos deixar ser unidos a um governo da terra, obedecer, bater continência, dizer sim, porque senão a gente vai para a cadeia se não pagar as contas. Entendeu? Se nós temos capacidade, por que não buscar a sabedoria de Deus? Amém? Para que a gente possa viver a vontade dele. Glória a Deus. Então ele está nos chamando para isso. E a Bíblia diz que Josué, olha só, ele teve um ministério por excelência. Glória a Deus. Moisés teve por excelência, Josué teve a mais até do que Moisés. Entendeu? Porque ele ia prosseguir com o povo.
Glória a Deus. Era diferente, ó, totalmente diferente. Deus tem um ministério para você, diferente do meu. Glória a Deus. Diferente do meu. Deus tem um chamado diferente um do outro. Olha, eu quero que você vá comigo de novo, Provérbios capítulo 4. Agora vamos voltar para a gente terminar aqui, encerrar no tempo certo. Amém? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. A sabedoria tem um preço alto. E a Bíblia diz assim que nós temos que adquirir o conhecimento a todo custo. Por que eu preciso adquirir o conhecimento a todo custo? Eu preciso me esforçar. Por que, pastor, eu preciso me esforçar para adquirir o conhecimento? Eu adquiri o entendimento. Aqui essa palavra conhecimento, eu posso colocar entendimento. Tem algumas bíblias que está certo. Entendimento, compreensão. Por que, pastora? Porque é a compreensão que vai te levar à sabedoria. A sabedoria é a prática. A sabedoria é o executar. Amém? Glória a Deus. O entendimento, a compreensão requer um preço. O entendimento, a compreensão está ligada à sabedoria. Precisa, para que eu possa ter sabedoria, eu preciso ter compreensão. Eu preciso ter entendimento. Amém? Eu preciso ter conhecimento para que eu possa chegar à sabedoria. Aí requer o quê? O meu esforço. É preciso o meu esforço individual de cada um de nós. Nós precisamos. Amém, queridos? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra ela venha adentrar em nossos corações e a gente possa de fato compreender, né? Que aqui nós estamos na prática da compreensão, na oportunidade da compreensão. Amém? Glória a Deus. E a sabedoria, pastor, é a gente agarrar essa palavra e fazer aquilo que Deus está chamando a gente para fazer através de sua palavra, que ela não volta vazia. Glória a Deus. Aleluia.